Imagine um mundo coberto de escuridão onde monstros tomaram conta de tudo. Os ratos são enormes, do tamanho de carros, as cobras são gigantescas, quase como trens, e os pássaros são tão grandes quanto os aviões. Mas acredite se quiser, até esses bichos imensos são inofensivos perto das criaturas lendárias e malignas que dominam esse lugar. Nesse mundo, a situação dos humanos é bem complicada. Eles vivem em constante medo e desespero. A única luz no fim do túnel para eles são os portões estelares, onde quem entra neles e é talentoso pode despertar poderes especiais e virar um dos profissionais, sendo as únicas pessoas capazes de enfrentar esses monstros malignos. Nossa história começa em Alvorecer, uma cidade dentro da comunidade desses profissionais poderosos, e lá um garoto passa por uma baita injustiça. Ele é literalmente chutado da própria casa, porque seu irmão adotivo resolveu tomar tudo que era dele. O garoto fica super revoltado, até porque seus pais haviam salvado esse garoto de um grande desastre e o trataram como filho. Mas assim que eles desapareceram, o ingrato foi lá e pegou tudo que era da família. O irmão adotivo, bem cara de pau, fala pro garoto que a casa nunca foi realmente deles. Diz que mesmo a família morando lá há mais de 100 anos, todas as propriedades pertencem a 6 grandes guildas. E para piorar, como o garoto já fez 18 anos e ainda não despertou os poderes de um profissional, ele não pode mais ficar na comunidade dos profissionais. E como é adotado, o irmão ficará com tudo. O garoto, claro, não engole essa, ele enfrenta o irmão e um membro da guilda, argumentando que muita gente não desperta habilidades antes dos 18, mas continua na comunidade, afinal suas famílias deram sangue por gerações protegendo a todos. O garoto, ao desafiar as regras da guilda, leva um baita golpe do cara da guilda, que o manda para longe e ainda o chama de insolente. O membro da guilda faz até uma ameaça de morte para ele, mostrando que não estava para brincadeira. Mas aí descobrimos que tem algo muito errado rolando. O membro da guilda tinha sido comprado pelo irmão adotivo do garoto. Eles armaram tudo isso só para pegar a herança da família. E como se não fosse suficiente, depois que o cara da guilda vai embora, o irmão adotivo ainda revela uma coisa chocante para o garoto, explicando que mesmo que ele seja super talentoso e inteligente desde pequeno, ele nunca conseguiu despertar suas habilidades porque o próprio irmão adotivo estava envenenando ele desde criança. O garoto, sofrendo no chão, quer entender o porquê de tanta maldade, e o irmão, sem remorso nenhum, diz que fez tudo isso por causa da casa da família. A casa é a melhor de todas, pertinho do portão, sendo o melhor lugar para cultivar as habilidades, e ainda é o lugar mais seguro de toda a comunidade. E não para por aí, o irmão adotivo ainda joga outra bomba. Ele diz que planejou a missão em que os pais do garoto sumiram. Eles foram atrás de um jeito de ajudar o garoto a despertar uma habilidade e nunca mais voltaram. O garoto sai de lá queimando de raiva, todo machucado, jurando se vingar. Mas parece que o irmão adotivo ainda não estava satisfeito, pois ele lança um feitiço final no garoto, deixando o veneno agir de vez. Muito machucado e quase morrendo, o garoto se arrasta pelos becos da cidade, mas o veneno começa a fazer efeito rapidamente e ele vai ficando cada vez mais fraco, chegando a um ponto que ele não resiste mais e cai, parecendo que morreu ali mesmo. Então, um garoto que parecia estar partindo dessa para melhor, de repente tem uma reviravolta louca. Um brilho dourado desce do céu e entra no corpo dele, e o moleque acorda falando sobre uma tal técnica lendária de reencarnação. Então a gente fica tipo, oi? Como assim? Como esse garoto sabia uma técnica tão poderosa? Mas aí a cena muda e a gente é levado para outro lugar. Lá, um cavaleiro todo-poderoso é atraído e apunhalado por uma garota, que ele tratava como filha. Ferido, ele quer saber o motivo e com um olhar sanguinário, ela diz que ela quer se tornar a deusa da guerra e sentia que enquanto ele estivesse vivo, ela estaria sempre à sombra dele.
O cavaleiro, entendendo todo o jogo sujo que rolou, percebe que eles queriam acabar com ele, pois ele estava prestes a ter o poder necessário para derrubar o grande deus demônio e trazer paz ao mundo. Mas claro, essa paz ia fazer com que esses cavaleiros perdessem sua influência, então a galera resolveu tirar ele do caminho. Mas ele, putaço, fala que eles são muito ingênuos se acham que vão se livrar dele assim tão fácil, pois ele é o guerreiro mais forte de todos, um deus da guerra de classe SSS. Jurando vingança, ele usa tal técnica secreta de reencarnação. Ele acaba no corpo do garoto que estava morrendo nos becos. Aí a gente entende que quem voltou à vida não foi o garoto, e sim esse herói mega poderoso. Já quando o herói se levanta, ele percebe que está num corpo bem zoado. Ele faz uma checagem e vê que tudo está meio quebrado por dentro. Mas o que realmente deixa ele chocado é descobrir que o garoto ainda nem tinha despertado seus poderes. Ele fica se coçando, tentando entender o porquê sua alma acabou no corpo tão ferrada assim. Conforme as memórias do garoto se juntam com a alma do herói, ele entende o motivo da escolha. Ambos tinham obsessões bem parecidas. O herói solitário decide que vai realizar o último desejo do garoto, e aos poucos qualquer vestígio da alma anterior vai sumindo, deixando o herói como dono daquele corpo. Mas tá complicado, viu? O corpo tá todo ferrado e pensar em despertar uma habilidade ali parece loucura, e quando o assunto é chegar ao topo, parece uma missão mais impossível ainda. Porém, o herói não se deixa abater, ele lembra de algumas manhas que ele aprendeu na vida anterior, tipo algumas habilidades secretas que ele nunca tinha usado antes. E se a técnica de reencarnação deu certo, por que as outras não dariam? O plano agora era usar uma delas, os 6 caminhos do renascimento, para remodelar suas fundações e dar um up no seu corpo, além de curar os danos causados pelo veneno. O único rolê é que para fazer isso funcionar, ele precisa entrar no tal portão estelar e iniciar o processo de despertar. E aí temos o nome para ele, Baijin. Esse é o nome do garoto e agora é o nome dele também. Baijin percebe que está na cidade do alvorecer e dá um sorriso de canto. Afinal, isso é ótimo. Essa cidade é tipo no sul total do planeta e a antiga cidade dele, aquele onde a traição rolou, fica lá no norte. Aqui ele vai estar longe do radar de todos que tentaram matar. Longe também da tia Feng, aquela aprendiz traíra que deu a espadada final nele. Então ele parte para o portão estelar para tentar começar esse processo de despertar, mas para variar tem um cara lá na recepção com uma cara de poucos amigos que não parece querer ajudar nem um pouco o nosso protagonista. Quando ele tentou se inscrever para tentar o processo de despertar, o cara da recepção já chegou debochando, dizendo que o Baijin já tinha tentado 2 vezes só naquele mês. Tudo bem que o pai do Baijin tinha sido um capitão do esquadrão dos profissionais, o que até deixava o Baijin na lista VIP para tentar o processo de graça quantas vezes ele quisesse, mas segundo o cara, tentar de novo era perca de tempo. Baijin, ainda com todo o seu orgulho de ser o homem mais forte na sua vida passada, obviamente não deixou barato. Ele fez a energia de sua alma vazar enquanto pergunta se o cara tem coragem de repetir isso. O preguiçoso da recepção ficou todo borrado de medo. E para piorar para o lado dele, o chefão, o Capitão Shai, aparece. E Baijin sabe bem quem ele é, pois graças à memória do antigo dono do corpo, ele sabe que os pais de Baijin salvaram o capitão quando ele era mais novo. Isso fez o capitão ser mega grato à família Bai. Mas agora com os pais de Baijin sumidos, Baijin se pergunta se o capitão vai agir igual ao Fan Bin, aquele traidor que ferrava com a vida do antigo dono do corpo. Mas o capitão mostrou que Baijin estava enganado de duvidar dele, pois o capitão Chai é um dos bons. Ele logo deu uma bronca no cara da recepção, entregou o cartão estelar por Baijin e ainda falou que a família Bai tinha ajudado muito a cidade. Mesmo depois de toda essa ajuda, o capitão ainda deu um conselho pro Baijin.
Ele disse que se não rolasse o despertar, que ele desse um jeito de se esconder, porque andar por aquelas bandas sem uma habilidade e sem ser um profissional é muito perigoso. Aí o Baijin foi firme e forte pro portão estelar, mas quando ele entrou sentiu o tranco. O veneno ainda estava lá, judiando do corpo dele, fazendo ele sentir uma pressão lascada. Essa missão do Baijin com certeza não vai ser um passeio no parque. E cara, o processo para virar um profissional e conseguir uma habilidade é um bocado complicado. Imagina só, tu tem que se conectar com as estrelas criando contato com elas e daí, bum, você desperta uma classe e vira um profissional. Mas tem um lance aí, quanto mais você está em contato com a luz das estrelas, mais seu corpo muda. E se tu vacilar nessa conexão, bem, você continua sendo humano qualquer, sem nada de especial. E o Baijin, coitado, está tentando fazer essa conexão com as estrelas, só que está osso. O corpo dele até tem uma conexão estelar, porém tá bem zoada, não tá pegando a luz estelar direito. Aí o Baijin pensa, bom, eu já sabia que ia ser assim, porque vamos combinar, mesmo que ele pegasse a luz dessa estrela estelar, o corpo dele está tão zoado que não ia sofrer uma transformação muito boa. Então ele decide usar aquela habilidade secreta que ativará o poder divino da alma e irá convocar o Círculo dos 6 Caminhos, permitindo que ele acumule de forma ilimitada a luz estelar, o deixando remodelar sua fundação. Então Baijin pensa que a sua alma é de um ex-deus da guerra de Ankin SSS, então mesmo que o corpo esteja meio bugado por causa da reencarnação, essa alma ainda é poderosa o suficiente e deve aguentar o tranco de todo esse processo. Aí ele solta o poder da alma dele e começa a puxar um monte de luz estelar. Tanta luz que quem tá olhando de fora acha que tem uma estrela ali, brilhando mais do que o sol. Mas na real o que Baijin está fazendo é chupar a luz de várias estrelas ao mesmo tempo. Só que agora que vem a parte tensa, depois de pegar toda essa luz estelar, ele tem que absorver tudo aquilo, e Baijin começa a absorver o poder estelar. Mas isso gera uma enorme dor que vai queimando ele por dentro. Mas sabe como é, né? O cara é determinado e continua o processo, fazendo todo o poder estelar ser absorvido, o deixando aliviado. Aí quando ele acha que acabou, dá uma olhada pro lado e vê que na verdade aquilo só foi o começo. Ele ainda tem que absorver a energia de 6 estrelas de uma vez só. Parece loucura, mas ele vai nessa, mesmo sabendo que os riscos são enormes. E depois de toda essa dor e esforço, o momento chegou. Baijin começa a refinar e restaurar o corpo dele, tirando toda a bagunça que o veneno fez. E no final, ele tá novinho em folha e o processo de despertar tá finalizado. Agora a grande pergunta é, de qual classe ele será? Bom, para você entender, quando alguém desperta uma classe, ela ganha vários poderes e características específicas dessa classe. Por exemplo, tem a força do guerreiro, a rapidez do ladino, a mente afiada do feiticeiro, o olho de águia do arqueiro, a determinação do cavaleiro e, claro, a percepção caótica do invocador. Baijin logo se liga que tem algo estranho com a classe dele. Ele começa a investigar e descobre que despertou todas as 6 classes principais. E isso é insano, pois mesmo na sua vida passada, com todo o poder que ele já tinha visto, ele só tinha ouvido falar de uma pessoa que tinha 2 classes, e agora ele tem todas. E isso deixa Baijin muito confiante, porque com um poder desse ele tem certeza que vai superar tudo que fez na vida passada e ainda vai acertar as contas com a tia Feng, que o traiu. Logo depois o espaço lunar começa a se ruir e agora é hora de finalmente sair de lá. Ao dar seu primeiro passo para fora do portão estelar, ele encontra com o ladrãozinho. Aquele mesmo que tinha avisado para ele ficar na parte mais pobrinha da cidade se caso quisesse continuar vivo. O ladrãozinho começa a encher o Baijin dizendo que ele é uma total perca de tempo e recursos. O Baijin, com uma postura imponente, só olha para ele e manda, vaza daqui, e segue em frente.
O ladrão fica bolado e não entende como o Baijin teve a audácia de falar assim com ele. E aí, sendo sem noção que é, o ladrãozinho decide que vai matar o Baijin ali mesmo e parte para cima com um ataque super rápido. Só que o moleque não manja nada de ser furtivo e em vez de atacar de surpresa, ele vai de peito aberto e ainda fazendo o maior barulho. Baijin, com toda a sua experiência de combate com os upgrades das 6 classes que despertou, percebe o ataque e manda o contra-ataque daqueles, fazendo o ladrãozinho voar longe. Aí o Baijin dá aquela risada por dentro, pois graças à burrice do ladrãozinho, ele conseguiu contra-atacar e causar dano, mesmo tendo acabado de despertar e ainda não ter adquirido nenhuma habilidade. Mas ele também percebe que o soco não foi suficiente para derrubá-lo e o moleque vai voltar. E o ladrãozinho tá meio chocado, pensando que foi só um golpe de sorte e já começa a se preparar para atacar de novo. Mas o Capitão Shai aparece do nada e se mete no meio da confusão. Ele olha por Fanbin e pergunta se ele quer ser preso por atacar alguém no meio do pátio do Portão Estelar, não tendo nenhum pudor e ainda por cima atacando alguém que acabou de passar pelo teste de despertar. Fanbin tenta vir com marra e ameaçar o capitão, dizendo que ele deveria ser dispensado por abuso de poder, pois deixou o Baijin realizar o teste várias vezes de graça. Mas o capitão nem tchum e disse que se ele decidiu ajudar o Baijin não é da conta dele, e afinal está nítido que valeu a pena, pois ele acabou de despertar e já está mostrando resultados. Nesse momento a galera em volta começa a murmurar, todo mundo impressionado que Baijin, que acabou de despertar, botou um ladino de rank E para correr. Fanbin, por sua vez, está lá, bolado, tentando entender como Baijin conseguiu despertar uma classe mesmo depois de passar anos sendo envenenado. Então o Capitão Shai saca um aparelhinho que identifica a classe das pessoas e aponta para o Baijin, e o resultado, guerreiro. O capitão dá uma olhada e diz, está explicado, ele é um guerreiro, esse socão tinha que ser de 1. Aí a galera começa a tirar sarro do Fanbin, falando que ele foi bem idiota de atacar um guerreiro de peito aberto. E um guerreiro que estava ali acaba perguntando meio desacreditado se Baijin é mesmo guerreiro, porque ele, mesmo sendo da mesma classe, não era tão forte assim. Agora Baijin tá lá de boa, aliviado por ter disfarçado bem as suas outras classes. Afinal, revelar que ele possuía todas as classes iria chamar muita atenção indesejada. Ele só conseguiu esconder isso graças ao controle que ele desenvolveu na sua vida passada, controlando seu poder ao ponto de passar batido pelo detector. Capitão Shai puxa Baijin de lado e dá uma parabenizada nele. De quebra, ele ainda passa o cartão de acesso da Guilda dos Guerreiros, o aconselhando a começar a estudar imediatamente para conseguir um talento suplementar assim que possível, pois ele tem que compensar o tempo perdido. Baijin, todo agradecido, já quer saber quando vai rolar a avaliação de talentos desse mês. Shai aponta para o veículo logo ali do lado e diz que a equipe se preparando para sair da cidade, mas aí ele fica meio confuso e pergunta, peraí, tu tá querendo fazer a avaliação agora mesmo? Baijin diz que sim e o Capitão Shai já emenda, você ficou louco? Só tem uma chance nessa avaliação, se precipitar é jogar tudo fora. Aí, pra gente entender melhor, vem aquela parte que explica todo o esquema. Depois que alguém desperta uma classe e vira um profissional aprendiz, a galera tem que ficar até 3 anos estudando as técnicas secretas básicas na guilda. Somente aqueles que acumulam conhecimento suficiente passam pela avaliação de talentos, e depois de passar, pega o talento suplementar, virando um profissional de verdade. Agora voltando para o capitão, ele ainda tenta avisar o Baijin. Ele diz, essa habilidade suplementar é uma habilidade única que só pode ser adquirida uma vez na vida, e seu papel é crucial para o futuro de um profissional, então uma preparação adequada é crucial. Mas Baijin, com um sorriso no rosto, diz para o Capitão Shai não se preocupar, pois ele está bem confiante. Mas na mente dele, ele tá tipo, mano, eu já fui um deus da guerra, essa avaliação não é nada.
Já o Fambim, o ladrãozinho, ouve tudo e pensa sobre como o Baijin é arrogante, por nem querer estudar. E também ele já começa a planejar matá-lo, pois com ele vivo e prestes a se tornar um profissional, ele vai acabar se tornando um enorme problema para seus planos. Já o Baijin está pensando quase a mesma coisa, pensando que logo que ele despertar seu talento suplementar, um mero ladino não será nada para ele. Agora vocês precisam entender uma parada sobre esse mundo. As cidades são todas iluminadas por esse tal portão estelar, mas fora delas tem os monstros sinistros que estão a fim de comer a alma humana. Eles não curtem essa luz estelar, mas quando tem muito deles junto, a fome bate forte e eles atacam as cidades. Já rolaram umas invasões monstruosas e os cavaleiros sempre dão sangue para defender a galera. Muitos aventureiros já morreram nessa e viraram tipo uns heróis iluminados por essa estrela estelar, formando uma espécie de reino secreto, e esse reino é chamado de Terra do Dom Estelar. É nesse lugar místico que os novatos como Baijins são testados. Eles são desafiados pelo legado dos antigos e se passarem, ganham um talento massa para a vida toda. Aí a cena muda para o carro que está levando a galera para essa avaliação. A maioria tá tirando um cochilo, mas Baijin tá com a cara nos livros. E olha, o cara é fera, graças à mente afiada do feiticeiro, ele lê um livraço em muito pouco tempo. O livro que o Baijin está lendo fala sobre os heróis da Cidade do Alvorecer e onde eles morreram, sendo uma informação muito útil para esse teste. Enquanto ele lê, ele viaja um pouco nas lembranças, pensando em sua outra vida. O cara era de uma família simples, sem muito apoio, e conseguir um talento suplementar de grade ouro foi tipo ganhar na loteria. Aí, pra quem não manja, tem toda essa parada de grandes talentos, tipo, o talento de grade ouro é rarão, tipo 1 em 10 mil, já o prata é tipo 1 em 1000. O bronze, que é o sonho de consumo da maioria, é 1 em 100. E o ferro, que é meio bunda, é 1 em 10. Além disso, tem o de grade épico, que é tipo acertar na Mega Sena acumulada, tendo 1 dentre milhões de pessoas. Baijin está super animado, ele acha que pode se sair melhor dessa vez. E tem uma lenda sobre as profundezas da Terra do Dom Estelar. Uma lenda que a gente só vai conhecer assim que ele chegar lá. E quando ele chega no lugar da avaliação, o clima tá meio tenso, a maioria tá querendo talento de nível bronze, e tão tudo se falando, mas quando Baijin aparece, rola aquela fofoca maldosa, uns comentários sobre ele ter levado mó tempão pra despertar, e ainda por cima está estudando antes da avaliação. Aí Baijin ficou tipo, mano, esses caras estudaram 3 anos nas guildas majoritárias e continuam ignorantes. Mas ele saca que é o normal, porque as guildas só passam o básico, as informações mais importantes só a elite tem acesso. E o que essa galera não tá ligada é que nesse teste o que vale não é ser fortão, mas sim sua sabedoria, vontade e seu valor. Nesse momento, tudo acaba parando quando Lin Shi aparece, todo mundo fica de olho nela, primeiro porque ela é daquelas que paralisa o local com a sua presença, sendo de uma família poderosa, tendo um talento fora do comum e claro, bem lindona. E aí surge aquela fofoca, por que ela está ali? Tipo, era para ela ter despertado sua habilidade secundária há uns 5 anos, porque ela conseguiu sua classe quando tinha só 11 anos de idade. Ela também chama a atenção do Baijin graças ao fato de sua alma estar excepcionalmente concentrada, apesar de sua áurea não ser tão forte, pelo menos não mais forte do que de um profissional comum. Daí os caras da guilda começam a reunir todos, e óbvio, também estão falando da Lin Shi. Xingong, o cara dos arqueiros, e Duan Za, do time dos guerreiros, entram numa treta sobre qual habilidade secundária ela vai conseguir. Xingong tá apostando alto nela, já Duan Za tá de zoeira, dizendo que ela pode acabar tirando algo bem meh, tipo uma grade de ferro. Xi fica bolado e diz que Duan tá jogando praga na garota. Antes que as coisas esquentam mais, os outros representantes das guildas entram no meio, mandando eles calarem a boca e dão start na cerimônia de abertura da avaliação.
Assim o portal se abre e todo mundo ruma para dentro da terra do Dom Estelar e começa a avaliação. E o Baijin continua lá, focado no seu livro. O pessoal começa a cochichar sobre ele, tipo, olha lá o doido Leno. E do nada aparece um cara querendo treta, zoando o Baijin por ele estar lendo naquele momento. O Baijin só se afasta do engraçadinho e de quebra ainda solta um baleia pra ele. O marrento fica tão bravo que quase explode. Daí do nada um espírito surge e acerta o esquentadinho. A avaliação dele começa aparecendo umas aranhas de ranking F e o maluco não dá conta. Tipo, ele apanha feio e acaba se lascando na avaliação. Vai receber um talento de grade impopular. Resumindo, acabou sua vida. No meio de toda essa confusão, outros estão sendo avaliados e alguns até tiram talento bronze. Mas o Baijin tá lá tranquilo, lendo seu livro, dando zero atenção para tudo. E aí Lin Shi se aproxima dele e pergunta se ele pretende ir mais fundo. E antes dele responder, ela diz que é realmente verdade que é possível adquirir um talento suplementar superior ao bronze, se você penetrar nas profundezas do Dom Estelar. No entanto, as avaliações dos espíritos heróicos são mais desafiadores, o avisando que ele correrá perigo de vida. O Baijin agradece a dica, mas já deixa claro que ninguém passa nesse teste com ajuda. Aí a Lin Shi fica assustada, porque ele tinha percebido suas marionetes que a família dela tinha preparado para ajudá-la. E o detalhe é que nem a maioria dos profissionais tops conseguiriam ver essas marionetes. Imagina um novato. E aí, guiando-se pelo livro, o Baijin começa a explorar o lugar, e ele tá com uma ideia fixa, deve ter um espírito de ranking prata logo ali. Só que enquanto ele tava lá de boa, um raio gigante vem na sua direção. Aí a gente descobre que é o tal espírito de prata querendo avaliar o Baijin. O garoto consegue desviar por um triz e o espírito fica tipo, ué? Eu acho que ele nunca teve alguém desviando dele, deve ser meio que um orgulho conseguir um talento de nível prata. O Baijin, ao invés de ficar todo animado, diz que sente muito, mas seu objetivo é um talento de grade épico. Graças ao livro, Baijin é capaz de guiar-se no meio daquele emaranhado todo, usando os espíritos mais fortes como referência. Só que se guiando assim, você não anda em linha reta, tomando muito do seu tempo e como a avaliação só dura um dia, ele tem que se apressar. Na corrida contra o tempo, Baijin virou tipo a sensação do lugar. Vários espíritos começaram a correr atrás dele, querendo dar uma avaliada. Parecia Black Friday, cada um querendo pegar o melhor produto primeiro. Teve até briga entre eles. Baijin só balançou a cabeça e seguiu em frente, deixando os espíritos se estapeando. Conforme ele ia avançando, apareciam espíritos de grade ouro querendo um pedaço do nosso garoto. Só que no meio dessa corrida toda, numa floresta, ele dá de cara com a Lin Shi. A moça estava tentando ganhar seu talento de grade ouro, mas parece que ela não escutou o conselho do Baijin e estava lá, usando as marionetes. Aí o caldo engrossou. Lin Shi estava tentando entender por que o espírito ancestral de sua família, aquele que deveria estar do lado dela, estava full pistola. Ele estava tirando várias flechas e quando errava, transformava as flechas em monstros de ranking E. Era claro que o espírito não estava só testando ela, ele estava tentando mandá-la para a terra do pé junto. Desesperada, ela tenta perguntar o motivo de tanto ódio, mas o espírito só berra que ela não é qualificada, e nessa hora suas marionetes se jogam na frente dela para protegê-la. Imagina o desespero da garota, treinou, estudou, se preparou e agora estava ali no meio do caos tentando não ser a próxima vítima. Era de cortar o coração ver ela chorando, enquanto todo o seu esforço parecia ir de água abaixo. Então Baijin aparece do nada como quem não quer nada e jogou na cara da Lin Shi. Você ainda não sacou onde errou, né?
Ela, meio atordoada e surpresa, só queria saber o que ele estava fazendo ali, e por sorte, ou talvez seja o charme do Baijin, o espírito deu uma pausa na sua treta, curioso e interessado com a chegada dele. Isso deu um respiro para Lin Shi, que colocou a cabeça no lugar e pensou: tá na hora de mostrar para esse espírito do que eu sou feita. E aí ela partiu para cima usando todo o seu poder. Então o espírito finalmente deu o braço a torcer e decidiu dar o talento para ela. Baijin, todo sorridente, a parabeniza, dizendo para ela que neste teste não é sua habilidade de combate que conta, mas sim sua coragem e determinação. Além de que vir com 2 marionetes guardiãs, além de trapaça, também mostra um sinal de fraqueza. Lin Shi então fica se perguntando quem é aquela pessoa e como ela sabe de tudo isso, porque um homem com esse tipo de conhecimento não seria alguém desconhecido, pois mesmo o mais alto escalão de sua família não tinha essas informações. Depois de toda essa adrenalina, o teste acabou e o domo dourado começou a sumir. Lin Shi, com aquele sentimento de missão cumprida, estava toda feliz de ter conquistado um talento de nível ouro. Baijin, todo camarada, diz que ela terá um futuro promissor, que o talento de nível ouro não é nada mal. Baijin aconselha que ela saia dali o mais rápido possível, pois apesar dos espíritos não costumarem fazer mal, existem alguns que sofreram mutações ao longo dos anos, se transformando em espíritos malignos e de vez em quando eles acabam matando alguém. Então, toda vermelhinha, ela diz que fará isso e também pergunta o que ele veio fazer onde os espíritos heróicos de Grade Ouro se reúnem. Baijin responde dizendo que é natural que ele também deseje um talento de alto nível. Espantada, ela pergunta se ele também planeja obter um talento de Grade Ouro, mesmo a aura do corpo dele sendo a mais fraca entre os profissionais em formação. Baijin então fala em um tom de pergunta e deboche: o que uma garotinha como você sabe? Só guarde segredo e não diga a ninguém meu paradeiro. Ela então fica se perguntando por que ele é tão arrogante, até que ela cai em si e percebe que ele está na área da Grade Ouro e ainda pretende seguir em frente, o que só pode significar que ele tem a intenção de adentrar as profundezas da Terra do Dom Estelar, o que a deixa totalmente em choque. E olha, escute o que eu tô falando, eu já tô começando a sentir um cheiro de paixonite começando a exalar da Lin Shi. Esse rolê fica ainda mais sinistro quando Baijin chega num portão gigante, o tal portão do inferno, e de lá sai um cachorrão monstrão. O Baijin fica todo pressionado, porque o bicho é de tipo de ranking D+, e a diferença de poder entre eles é gigantesca. O Baijin até tenta se manter firme, mas só a pressão espiritual do monstrengo já faz ele quase se ajoelhar. Pensativo, Baijin chega à conclusão que mesmo que na Terra do Dom Estelar o mais importante não seja sua habilidade de combate, se você não conseguir se adequar, então sua determinação e coragem não adiantará de nada. Mas ali, apesar do perigo, tem uma vantagem: a concentração de poder espiritual é bem alta, tipo 10 vezes mais do que lá fora. Então é o lugar perfeito para ele cultivar e dar uma turbinada no seu poder espiritual. Com o tempo correndo contra ele, o Baijin sabe que tem que dar o gás e se fortalecer rapidamente. E como sempre, Baijin sacou mais uma técnica apelona, o Ki Infinito. Essa técnica ele aprendeu lá na sua vida anterior e na real essa foi uma das principais razões dele ter se tornado tão forte. Mas nessa vida a velocidade de absorção dessa técnica está ainda mais alta, tudo graças ao fato dele ter despertado todas as 6 classes, onde, graças a este fato e a alta concentração de poder espiritual presente ali, cultivar naquele local por um dia é equivalente a ele ter cultivado um ano completo em sua vida anterior. Com todo esse poder espiritual, o Baijin chega rapidamente ao nível máximo que um profissional aprendiz pode chegar, pois para conseguir ficar mais forte e acumular mais poder em seu corpo, você precisa de um talento suplementar. Então Baijin decide encarar o cachorrão do portão. Esse cão é muito louco, parece aquele cão do inferno com chamas nas costas. Se você encostar nessas chamas, meu amigo, é game over. A alma literalmente pega fogo.
Mas a confiança do Baijin já tá lá em cima e ele chega no cachorrão e solta: "Pra mim você não passa de um cachorro comum com um toque de alma do cão infernal de 3 cabeças." O cachorrão, claro, não gostou nada e parte para cima com toda a sua força, tentando sufocar o Baijin com o poder espiritual. Só que com todo esse cultivo que Baijin fez, ele tá preparado para isso. Ele até tenta dar uns golpes no cão, mas a real é que ele só consegue fazer alguns arranhões. O Baijin tenta um pulo para cima do cachorro, mas o cão solta um latido tão forte que faz o Baijin ser jogado para longe. Nesse momento, Baijin percebe que o cão perdeu a paciência, então quando o cachorrão avança para cima dele, ele ficou lá paradão e deixou ser atingido. Aí ele literalmente foi parar dentro do cachorro. Baijin já tinha uma teoria sobre essa terra do Dom Estelar. Ele pensava que era um lugar só para testar a galera que estava começando, então não faria sentido ter um monstro tão forte como aquele cachorro. E no final ele estava certo, aí foi só dar um tapinha no cachorro e ele sumiu. Baijin percebeu que aquele cão era falso, pois os cães infernais são mortos-vivos e os mortos não podem ter emoções. Eles não podem perder a cabeça. Já este cão, após ser provocado um pouco, já partiu para cima com toda a raiva. Portanto, ele só poderia ser uma ilusão criada para proteger o portão infernal, sendo apenas uma intimidação para testar a coragem dos desafiantes. Aí firmeza, ele passou pelo portão infernal e entrou nos confins da terra do Dom Estelar. Mas a surpresa foi que aquilo não tinha nada de inferno, parecia mais com o Vale dos Sacrifícios, o que lhe deixava em dúvidas se tinha mesmo espíritos heróicos ali, ou era apenas mais uma lenda. Mas mal deu tempo dele pensar em um ataque do nada, quase acertou ele, e logo um guerreiro partiu para cima dele com uma força descomunal. Baijin já viu que estava em maus lençóis, só de olhar ele sentiu que se levasse aquele golpe era game over para ele. Mas Baijin é aquele tipo que não amarela. No último segundo, quando o golpe estava quase chegando nele, ele berrou: "Para!" E acredita que o guerreiro parou na hora? Aí veio a grande revelação: esse guerreiro é um espírito de nível épico. Então Baijin diz ao espírito heróico para parar de rodeios, porque ele não chegou ali por pura sorte. O espírito, meio surpreso, retruca perguntando se ele, um mero aprendiz, se atreve a passar pelo teste do espírito heróico de grade épico, que com certeza ele vai morrer no processo. Baijin, sem perder a pose, diz ao espírito heróico que ele respeita muito a sua superioridade, mas ele pede para que não o subestime, pois no teste do espírito heróico o importante são suas capacidades, pois do contrário, nem mesmo profissionais de ranking A seriam capazes de enfrentá-lo. O espírito o chama de ingênuo por pensar que ele só teria que chegar até ali para passar no teste, que agora ele vai mostrar o terror que é o teste do espírito heróico de grade épico. Dito isso, o guerreiro fincou a espada no chão e do nada surgiu uma arena gigante, e o mais louco, Baijin sentiu que o poder espiritual dele tinha subido, ele estava no ranking E. Mas aí a visão muda e a gente vê que tudo aquilo era uma ilusão. Enquanto Baijin e o espírito estavam em confronto, os outros espíritos épicos estavam bem irritados, porque o guerreiro tinha dito para eles esperarem, mas ele foi espertão e começou o teste sem ninguém perceber. Um dos espíritos até soltou: esse Lin Wei deve ter conseguido o título do Deus da Guerra de ranking S por meio de métodos sujos iguais a este. Então, saca só, com isso a gente descobre que esse espírito heróico chamado Lin Wei também foi um deus da guerra no passado, só que ele era de ranking S, enquanto Baijin era ranking SSS. Os espíritos afora também comentam que aquele garoto parecia ter o corpo perfeito para possuir qualquer uma das 6 classes, o que é algo nunca visto, mas que no final Lin Wei trapaceou e deixou todos para trás. Já naquela arena louca, Lin Wei jogou sua espada na parede e desafiou Baijin, dizendo que ali os dois estarão do mesmo nível de cultivo, estando no ranking E. E se Baijin conseguir o fazer retroceder, nem que seja um mísero passo, ele passará no teste. Baijin, claro, ficou meio irritado com Lin Wei por subestimá-lo tanto,
pois afinal de contas eles estão no mesmo ranking e o espírito heróico está desarmado, contando somente com sua experiência. Mas vamos dar um desconto para o Lin Wei, não tinha como ele saber que o Bai Jin na verdade não é um novato, e sim outro deus da guerra, sendo 2 rankings acima do dele. Daí o show começa, Bai Jin foi com tudo para cima, mostrando uma habilidade com a espada que fez Lin Wei ficar impressionado. O espírito heróico logo sacou que aquele aprendiz não era brincadeira, pensando que mesmo que estivesse com sua espada, o Bai Jin provavelmente ia passar o rodo nele. E não deu outra, depois de uma série de golpes, o Lin Wei admitiu que tinha perdido. Ele ficou tipo, como assim? O garoto tá no nível de um deus da guerra de ranking SS ou até mais. Rolou até um papo dele pensando se o Bai Jin não teria algum talento celestial ou algo assim. Bai Jin então diz ao guerreiro que ele não precisa pegar leve com ele, que é para ele atacar para valer, para que assim ele possam ter uma batalha de verdade. Lin Wei então se empolga e chama sua espada de volta. Bai Jin começa seus ataques e Lin Wei até consegue repelir alguns deles, porém, logo ele é desarmado, o fazendo admitir sua derrota. O Bai Jin, claro, ficou todo orgulhoso, já imaginando que com aquele show com certeza ele vai conseguir um daqueles talentos épicos, mas aí do nada o Lin Wei some. Bai Jin ficou meio chocado pensando, será que peguei pesado demais? Então a cena muda para fora da arena, onde Lin Wei acorda com um monte de espíritos enchendo o saco dele, perguntando, por que acabou tão rápido? O garoto foi reprovado? Se foi, por que ainda tá na arena? Lin Wei, sem rodeios, conta que levou uma surra, o que deixou todo mundo boquiaberto. Os caras lá não podiam acreditar que Lin Wei tinha levado aquilo a sério e ainda perdido. Mas o Lin Wei confirmou que foi uma derrota total e ainda disse que o talento do Bai Jin é algo fora do normal. Então os espíritos começaram a planejar algo que não é nos contado. Então todos os espíritos concordam com o que eles estão planejando, mas dizem que só a avaliação do Lin Wei não será suficiente. E aí os 6 espíritos heróicos resolveram entrar na arena. Bai Jin ficou tipo, peraí, tem espíritos heróicos de todas as classes aqui? O que rolou nesse lugar no passado? E aí, para fechar com chave de ouro, o espírito heróico da classe mago, observando Bai Jin, solta: curti esse garoto, pois mesmo diante de 6 espíritos heróicos, ele não parece abalado. Isso vai ser divertido. E aí você não vai acreditar no que rolou depois. O mago, com aquele ar misterioso, vira para o Bai Jin e manda real, que mesmo que ele tenha mandado bem contra o Lin Wei, eles querem propor um desafio mais pesado, onde todos os 6 espíritos heróicos querem lutar contra ele ao mesmo tempo, e se ele ganhar pega os 6 talentos épicos, já se perder sai com as mãos abanando. Bai Jin tá até suando frio com a ideia de ganhar 6 talentos suplementares, e pergunta se isso é realmente sério. Então o mago diz para o Bai Jin pensar bem, pois ele pode escolher não aceitar e sair dali só com o talento suplementar do guerreiro. Os outros espíritos começaram a cochichar achando que o Bai Jin ia amarelar, já estavam até pensando em cancelar tudo. Mas aí do nada o Bai Jin começa a rir e grita que isso era muito interessante. O mago ficou muito impressionado com a confiança daquele moleque, o cavaleiro até comentou que gosta dessa arrogância dele. E assim começa a batalha, e quando a batalha começou, Bai Jin, sabendo que os espíritos estão juntos há séculos, pensou: preciso bagunçar essa sintonia toda deles. O plano dele era se afastar e focar no Ladino, o espião das sombras, que estava de olho nele. E aí do nada o Ladino surge tentando dar um golpe certeiro por trás, mas graças à habilidade do arqueiro, Bai Jin percebe. E um Ladino tentando encarar alguém com habilidade de guerreiro de frente não dá muito certo. E o Bai Jin não deu nem chance pro cara, o mandando para longe e o derrotando. Depois que o Bai Jin mandou o Ladino para a vala, os outros espíritos ficaram tipo, quê? Ele realmente vai derrotar todos nós? E não deu outro, os caras tentaram partir para cima do Bai Jin todos juntos, numa de tentar pegar ele de surpresa. Mas graças à mente aguçada do feiticeiro, ele consegue ter uma boa compreensão de tudo e entender totalmente a situação.
e os espíritos até tentam alguma coisa, lançando uma magia de paralisia nele, mas eles não contavam com a astúcia do Baijin, que foi atingido de propósito, resistindo graças à resistência do cavaleiro e pegando eles desprevenidos. Daí o moleque simplesmente voou pro meio deles e derrotou o feiticeiro. A arqueira tentou dar uma desperta lançando várias flechas, mas o Baijin, com seu poder de guerreiro, rebateu todas elas, fazendo todas voltar nela e a derrotando. Os que sobraram começaram a ficar preocupados por não conseguir acompanhar a velocidade do Baijin, então eles tentaram um plano maluco. O cavaleiro iria segurar o Baijin com sua habilidade chamada Luz da Desaceleração, enquanto a invocadora chamava um urso gigante para atacá-lo. E acredita que um plano deles até funcionou por um segundo? O Baijin ficou preso no chão, só que na hora que o urso foi para cima dele, o Baijin usou seu truque de invocador e fez o urso se virar contra o cavaleiro. O cara foi derrotado na hora e ficou tipo, que raios acabou de acontecer? A invocadora nem sabia como reagir, tipo, o Baijin tinha acabado de roubar o urso dela e nem deu tempo dela pensar porque o Baijin já estava lá bem na sua frente e ela também acaba sendo derrotada. Aí sobrou só o guerreiro e o Baijin, todo confiante, foi tipo, e aí parceiro, quer continuar? O guerreiro meio sem graça só balançou a cabeça e disse que não queria apanhar de novo. Então o mago foi lá e deu os parabéns pro Baijin, dizendo que ele mandou bem demais no desafio dos 6 heróis épicos. Falou que o Baijin era um monstro, tipo mais forte e determinado que todos os aprendizes que já tinham aparecido, até mesmo quando eles ainda eram vivos. E por causa disso os heróis deram o talento deles para o Baijin. Baijin então começou a sentir uma enxurrada de poderes entrando nele e ele ficou tipo, será que meu corpo vai aguentar tudo isso? Mas na real tudo deu certo, ele percebeu que tinha algo a mais ali, um poder que vinha da junção de todos esses talentos épicos e que era ainda mais forte, uma coisa totalmente nova. Agora a parte tensa foi quando ele tentou juntar todos esses talentos, parecia que ele ia explodir ou algo assim. Ele estava quase desistindo, mas reuniu toda a sua força de espírito e bum, ele conseguiu. E assim se inicia uma nova era, tendo algo que ninguém nunca tinha ouvido falar, um talento de grade mística. Pois desde o nascimento das classes já era de senso comum entre os profissionais que o talento suplementar de grade ouro era o talento de nível máximo, enquanto a grade épica havia se tornado uma lenda que pessoas comuns nunca tinham ouvido falar. E ninguém nem imaginava que acima da grade épica existia um talento superior, o talento de grade mística, um talento que jamais havia sido visto em toda a história. O talento que Baijin despertou é chamado Coração do Valente. Ele também funciona para qualquer classe e conforme o usuário luta, ele fica cada vez mais forte. Se o Baijin eliminar um inimigo, ele absorve a essência do cara, recuperando energia e ainda ganhando um boost de força. E a parte mais insana é que ele ainda pode queimar a própria alma e sangue para multiplicar o seu poder de combate em 10 vezes. Os espíritos ficam chocados com toda essa força, que é mais forte que a grade épica, mas eles ficam bem satisfeitos, afinal encontraram um sucessor perfeito e puderam finalmente descansar em paz. Eles falaram para o Baijin levar a esperança e a luz para a cidade do alvorecer e para o mundo todo, e depois sumiram. O Baijin fez uma homenagem para eles e jura que irá cumprir com o que eles pediram. Aí corta para o portal que leva à terra do Dom Estelar. A Lin Shi surge com uma aura dourada, mostrando que ela conseguiu um talento de grade ouro. A galera fica alvoroçada, tipo, meu Deus, ela é demais. O representante dos arqueiros não perdeu tempo e já foi falando que já esperava isso da Lin Shi, porque ela é a estrela da família Lin. A Lin Shi, querendo fazer uma média com o chefinho, fala que devia tudo a ele e que na verdade ela nem era tão talentosa assim. O cara rindo falou para ela não ser tão humilde, afinal um talento de grade ouro não é qualquer coisa. E de quebra ele ainda mandou uma indireta pro representante da guilda dos guerreiros. O representante dos guerreiros fica puto e diz que foi só sorte e que uma hora a guilda dos guerreiros também vai ter um gênio de grade ouro. O cara dos arqueiros, rindo da cara dele, só falou, ah é? Tô doido para ver.
e os dois continuam trocando farpas tipo gato e rato. A Linchi estava lá meio preocupada porque o Baijin ainda não tinha voltado. Ela até tentou falar para o representante dos arqueiros esperar um pouco antes de finalizar a cerimônia, mas ele deu aquela debochada e disse que se alguém ainda não tinha voltado, provavelmente tinha falhado. E quando o cara termina de falar, o Baijin aparece. Só que uns engraçadinhos começam a falar que ele provavelmente ficou morrendo de medo e se escondeu. Mas a Linchi estava toda sorridente e ficou toda vermelhinha quando soube qual era o nome dele. Eu falei para vocês que estava rolando um clima aí? Daí, enquanto a galera ria, o representante dos guerreiros quis saber qual talento o Baijin tinha conseguido. E aí, meu amigo, o Baijin soltou um brilho dourado, mostrando que era um talento de grade ouro. Os linguarudos ficaram tudo com cara de tacho. Aí descobrimos que os talentos místicos emitem um brilho de qualquer cor. O usuário escolhe qual cor vai brilhar e o Baijin decidiu mostrar a cor dourada, pois um talento de grade ouro já vai colocar em uma boa posição, porém ele não vai chamar a atenção demais. Então Baijin diz para aqueles que estavam rindo dele que um bando de idiotas como eles deveriam parar de azucrinar os outros, em vez disso deveriam arrumar uma forma de aprimorar suas forças. Caindo a ficha, os garotos comentam que é seu fim, pois eles ofenderam uma pessoa que será de grande importância para o futuro da cidade. Enquanto isso, Linchi se pergunta se o Baijin realmente adquiriu um talento de grade ouro, porque ele se aventurou até a área mais profunda da Terra do Dom Estelar. Percebendo que a Linchi está inquieta, Baijin só sinaliza para ela não dizer nada, e ela fica pensando em como ele é misterioso. Depois dessa, é certeza que por dentro ela já está pensando em quantos filhos eles vão ter juntos. Aí o representante dos guerreiros começou a puxar o saco do Baijin, tentando se gabar, dizendo que já era o esperado dele, pois ele era o gênio da guilda dos guerreiros. Então toda a galera ali fez uma cara de tipo, hã? Que viagem é essa? Ele nem sabia quem era o Baijin até agora há pouco? Quando essa novidade chega na cidade, a notícia que esse ano 2 pessoas conseguiram habilidades de grade ouro começaram a se espalhar. Todo mundo estava comentando e o Fambin, aquele ladrãozinho, ficou sabendo de tudo. Primeiro ele ficou com cagaço, mas depois o ódio subiu a cabeça. Chegando na guilda dos guerreiros, Baijin virou o cara do momento. Todo mundo está falando dele, os caras estão comentando sobre o quão brabo ele é e as meninas já estão todas caidinhas por ele. Tem até umas tias pensando que ele seria um ótimo partido para sua filha. Mas coitadinha delas, mal sabem elas que o garoto já está na mira da mais nova arqueira de classe ouro da cidade. Então Baijin ganha sua carteirinha de guerreiro profissional e o representante da guilda o leva para um canto mais reservado, onde ele ganhará uma recompensa por ter conseguido um talento de grade ouro. Lá ele conheceu Shen Guan, o gestor da tesouraria da guilda, e ele dá um livro contendo a habilidade do Punho Oculto, uma das melhores habilidades para um guerreiro iniciante. Além disso, deram para ele 10 rochas estelares de nível iniciante. E Baijin, que já teve uma vida passada, ficou bolado, porque lá atrás ele só tinha ganhado uma. Porém é aí que tudo começa a ficar estranho, porque ao olhar o livro, Baijin percebe que há algo de errado nele. Mas ele não fala nada e Shen Guan, o cara da grana, o aconselha a começar a treinar logo, porque ele tinha acabado de despertar seu talento suplementar, então a eficiência do seu cultivo seria maior. Baijin aceita o conselho e o gestor da tesouraria o leva a um local que ele possa cultivar. Só que depois a gente descobre que o Shen Guan tá de parceria com o Fambin, o ladrãozinho. O plano dos caras era sacanear o Baijin, dando um livro zoado para ele que ao ser cultivado gerasse um enorme dano, que o prejudicaria por vários dias. Fambin então diz que recompensará o gestor da tesouraria assim que ele conseguir a herança dos pais do Baijin, porém o gestor disse que essas ordens vieram para ele do alto comando, significando que tem gente grande querendo prejudicar a família do Baijin. No local do cultivo, Baijin percebe que quem adulterou o livro não é qualquer um, é alguém bem habilidoso, porque até mesmo Duanzá, o representante da guilda, não percebeu a adulteração,
e ele é de ranking C. Baijin então começou a juntar os pontos sobre o ladrãozinho Fanbin, sobre o cara que cuida da grana da guilda, sobre o ex-chefe da comunidade dos profissionais e até mesmo sobre o sumiço dos pais do dono do seu corpo. E ficou claro para ele que tem alguém muito mais poderoso por trás de tudo isso, mas ele ainda não possui informações suficientes, então terá que jogar o jogo deles. Primeiro de tudo, Baijin tem que consertar o livro, e como era uma habilidade básica e com todo o conhecimento que ele tem, foi fácil. Já com as rochas estelares estava tudo em ordem, porque elas estavam sob os olhos do Duan Za, que é gente boa. Falando nisso, eu tenho que deixar claro para vocês que essas rochas estelares, elas são cristais mágicos derivados da condensação do poder do portão estelar, e tem vários níveis delas, tipo iniciante, intermediário, avançado e por aí vai. Ao absorver o poder do portão estelar contido dentro das rochas, é possível que os profissionais aumentem o seu poder e cultivem suas habilidades, fazendo das rochas um tesouro extremamente precioso. E mesmo Baijin sabendo um monte de técnicas avançadas e até algumas divinas, para ele crescer rápido ele precisa começar do começo e aprender algumas habilidades básicas. Então Baijin se prepara para aprender a técnica Punho da Lâmina Oculta, onde ela utiliza o punho do usuário como lâmina, transformando parte do seu punho e do seu braço em uma espada. As 10 rochas estelares que ele ganhou devem ser o suficiente para ele aprender essa técnica, então o cultivo de fato se inicia. Baijin começa a sentir uma enorme dor em seu braço, como se seus ossos estivessem sendo raspados, porém era de se esperar algo assim da habilidade mais forte de um guerreiro iniciante. E graças ao poder das 6 classes, os danos sofridos no processo não foram tão graves. Se ele não tivesse todas as classes, provavelmente ele teria que ficar alguns dias sem utilizar o braço. Já se ele fosse um aventureiro normal, levaria cerca de 1 ano só para aprender essa habilidade. Depois desse sufoco todo, Baijin tentou utilizar a técnica, e dessa vez ela funcionou perfeitamente sem lhe causar dano. E ele não perdeu tempo, foi logo para uma sala de treinamento testar o negócio. E com um único ataque ele é capaz de cortar a parede ao meio. E o melhor é que quando ele subir de ranking, ele também pode subir essa habilidade para o ranking E, a deixando ainda mais forte. Mas olha só a audácia, quando o Baijin volta para o salão principal da guilda, ele encontra o Fanbin com uma cara de pau tremenda, segurando o papel desafiando Baijin para um duelo, onde quem vencer virará o herdeiro oficial da família Bai. Baijin olha pro cara e diz que nem precisa disso, pois agora ele é um profissional e tudo mais, e é claro que ele vai herdar a grana dos pais. Vendo isso, a galera da guilda fica bolada com Fanbin, porque o cara tá tentando passar a perna e pegar a herança do Baijin, que é tipo a estrela em ascensão da guilda. O Baijin, para evitar ser chutado para fora da guilda, mostra um papelzinho que diz que o desafio tinha sido aprovado pela própria guilda dos profissionais. Aí todos ficam pensando por que diabos eles aprovaram uma parada assim, já que tá na cara que o Fanbin tá tentando se dar bem em cima da propriedade da família. O pessoal ficou puto com isso, mas eles não podem desafiar a guilda dos profissionais. Aí o Baijin, com muita raiva graças às memórias do corpo que ele está ocupando, decide aceitar o desafio. Fanbin, aquele abusado, até tentou fazer um charminho com o papel do desafio, mas quando ele viu, o Baijin já tinha pego o documento sem ele nem perceber. Até deu pra ver os olhos do Fanbin saltando, de tão surpreso que ele ficou. Aí a treta começa de fato, e o Fanbin, talvez se achando esperto, faz o mesmo ataque que ele já tinha mostrado lá no portão estelar. Coisa de amador, não é mesmo? O Baijin, sem perder tempo, aciona o punho da lâmina oculta e dá um sopapo no Fanbin. E o mais louco é que nada aconteceu. Quando o Baijin acerta o Fanbin no peito de novo e nada acontece, o Fanbin mostra que está usando uma armadura escondida debaixo de sua roupa. Então o Fanbin ainda tenta se reerguer, dando grito dizendo que Baijin teve sorte e parte para cima dele, utilizando sua habilidade mais poderosa. Mas não adiantou de nada, Baijin a bloqueou e o acertou no rosto, o deixando no chão.
Então Baijin diz para o Fan Bin que só um idiota como ele não iria perceber que o livro de habilidades foi adulterado. Então, se ele quiser sobreviver, é para ele falar quem está por trás de tudo isso. Mas Fan Bin engole uma pílula de veneno e enquanto morre diz ao Baijin que ele nunca vai saber sobre o que houve com seus pais. Com isso, a teoria de que tem alguém bem influente no meio de toda essa história acaba se provando verdadeira e o Baijin fica animado com o desafio que vem pela frente. E com isso eu finalizo a história que contarei nesse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal, porque se tiverem bastante like eu trago uma parte 2, assim que acumular mais capítulos. Nesse vídeo eu contei os acontecimentos do capítulo 1 até o capítulo 11. E com isso eu também vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.